Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Amém. Amém? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amados. Boa noite. Fala para o teu irmão, fala para a tua irmã, e ele fala para você também, viu? Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as vossas vidas, viu, irmãs? Que as bênçãos dos céus, Deus derrame sobre vocês. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida, minha irmã. Amém, amém, amém. Isto. Amém. Pode sentar, sente. E vamos direto à Bíblia, vamos abri-la em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E vamos para a quarta mensagem sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. Como é que se ouve a voz de Deus? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Esse é o texto que está servindo de suporte para o desenvolvimento desse tema. Toda a igreja encontrou, todos os irmãos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Deus fala com a igreja através do apóstolo Paulo e diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então grave isso. Há muitos tipos de vozes nesse mundo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite de domingo. Oremos ao Senhor Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E não há nada mais importante do que nós sabermos ouvir a tua voz. Porque quando nós não ouvimos a tua voz, nós ficamos com a nossa vida espiritual estagnada. Uma vida cheia de incerteza, cheia de insegurança. Como tem vivido a maioria do teu povo nesse mundo? Porque a maioria do teu povo não sabe discernir quando o Senhor fala. No meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, eles não sabem identificar quando é a voz do Todo-Poderoso que fala, quando é a voz do Criador, quando é a voz do Deus bendito, do Soberano, do Todo-Poderoso. E sem ouvir a tua voz, Senhor, não tem como nós vivermos uma vida segura, uma vida feliz. Por isso eu graças te dou pelo privilégio de nós estarmos aqui, Senhor Deus, culto após culto, aprendendo das coisas profundas dos céus, aprendendo a como ouvir a voz dos céus, a voz que já nos ensinou coisas tão maravilhosas quando nós estávamos no concílio eterno. Aprendemos culto após culto, semana após semana, mês após mês, ano após ano.
queremos que nessa noite o Teu Espírito fale mais uma vez conosco. Que o Teu Espírito nos ensine as coisas profundas de Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, como anjo desse ministério, como profeta desta igreja, e fala através de mim. Me dá a capacidade, Senhor, de poder proclamar a Tua palavra, de poder explanar a Tua verdade. Inspira-me, unge as minhas palavras, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Igreja Santa de Jesus Cristo, povo cujos nomes estão arrolados nos céus desde antes da fundação do mundo. Nós temos aprendido aqui, nos cultos passados, que um dia, todos nós que somos de Deus, todos nós que verdadeiramente fomos predestinados por Deus para a salvação, nós estivemos no concílio de Deus. Antes de nós assumirmos esse corpo de carne, nós já existimos com Deus. Nós, da graça de Deus, conhecemos muito bem isso. É a nossa pré-existência com Deus. Deus primeiro criou o nosso espírito nos céus. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. A verdadeira identidade nossa é de um espírito, que por um breve período de tempo está num corpo como o seu e como o meu. Então, todos nós já estivemos nos céus, estávamos nos céus, fazíamos parte do trono de Deus, tínhamos uma comunhão perfeita com Deus, e Deus nos ensinava, Deus falava conosco. Eu quero mais uma vez recordar com a igreja as palavras que o Senhor Jesus proferiu e que João registrou no seu livro, João capítulo 6, versículo 45. Vamos recordar essas palavras. João capítulo 6, versículo 45. Jesus disse assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quer dizer que só pode vir a Ele todo aquele que tenha ouvido e aprendido da parte do Pai antes. Aí a pergunta é: quando foi que nós ouvimos e aprendemos da parte do Pai antes de termos vindo para Jesus Cristo? Quando foi isso aqui? Quando nós estávamos no concílio de Deus. Quando nós existimos com Deus nos céus como espíritos angelicais. Só que, quando o pecado de Adão nos matou, quando nós assumimos esse corpo de carne, a nossa mente espiritual estava toda ela estragada. E por isso é que nós perdemos aquela sensibilidade de ouvir Deus, de ouvir aquela voz que nos era tão familiar quando nós estávamos no concílio eterno, que é a voz de Deus. Só que agora, irmãos, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos regenerados. E através da palavra, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Paulo diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo através da palavra da reconciliação. Isso é muito interessante, né? Porque só pode ser reconciliado quem já esteve junto e que por algum motivo se separou. Eu não posso dizer o Rodrigo e o Érigles se reconciliaram se eles nunca estiveram juntos. Para haver uma reconciliação, tem que ter havido uma comunhão antes. Estavam juntos, se separaram por algum motivo, e aí lá na frente há uma reconciliação. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo, Deus nos deu o dom da fé, e agora nós estamos outra vez no concílio de Deus, na vontade de Deus, no conselho de Deus. Estamos outra vez. Só que agora, não mais como espírito, mas um espírito revestido de carne, não mais no céu, mas agora aqui na terra, a igreja. A igreja é o concílio de Deus
aqui na terra. Diga graças a Deus. Então, os nossos cultos, meus irmãos, são nada mais, nada menos do que o concílio de Deus aqui na terra. É na igreja que Deus fala conosco através dos seus servos, através dos seus ministros. Por isso, que quando você abre a tua Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, preste atenção no que Paulo diz à igreja. O que Deus está falando comigo nessa noite, o que Deus está falando com você nessa noite. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus está fazendo um apelo aqui, para que os seus eleitos, para que os seus filhos apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele diz. Então, está na igreja quarta-feira à noite, está na igreja domingo de manhã, está na igreja domingo à noite, como nós estamos agora, crescendo no conhecimento de Deus, louvando a Jesus, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Isto é apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto que nós fazemos aqui é o nosso culto racional. Isso é o culto racional. Agora, além disso, tem que fazer mais o quê, hein? Além disso, tem que fazer mais o quê? Olha o que ele disse aqui. Leia aí na tua Bíblia. E não vos conformeis com este século. Ora, para eu não me conformar com este século, eu tenho que me conformar com um século qualquer na minha vida, na minha existência. Ora, qual é o século que nós devemos nos conformar com ele? Qual é o século com que nós devemos esquematizar a nossa vida através dele? O século passado, o concílio de Deus no céu. Amém? Porque no século passado, irmãos, havia uma voz segura que falava conosco, havia uma voz precisa que nos dava uma direção, que nos dava conselho, que nos ensinava. Só que neste século é completamente diferente, pois neste século, Paulo diz, há muitos tipos de vozes. Há muitos tipos de vozes. Há vozes diabólicas, há vozes humanas, há a voz do espiritismo, há a voz das seitas, há a voz da idolatria, há a voz do budismo. São muitos tipos de vozes, está aqui. Aí você diz assim, pastor Carlos, como é que eu faço, pastor? Como é que eu devo fazer para que a minha vida esteja numa perfeita sintonia com a voz de Deus e não com essas muitas vozes que estão aí fora? E não com essas muitas vozes que existem nesse mundo. O que eu faço, pastor? Eu quero a minha vida em sintonia com a voz de Deus. Bom, o que é que você faz? É o seguinte. Em primeiro lugar, você não pode se conformar com essas muitas vozes que existem nesse mundo. As muitas vozes desse século. As vozes deste século criou a idolatria. As vozes deste século diz que todos os caminhos levam a Deus. As vozes desse século diz que há reencarnação. As vozes desse século, elas dizem que Maria é a medianeira entre os homens e o Senhor Jesus Cristo. As vozes desse século diz que você tem que se libertar numa corrente de 12 semanas, anulando tudo que Jesus fez na cruz. Diz que há 3 deuses. A voz deste século diz que não precisa mais haver casamento, que casamento já era, que não tem nada, quem foi que inventou casamento, repudia o casamento. A voz deste século criou o movimento feminista, que foi a pior desgraça que já se criou nesse mundo contra as mulheres, foi o movimento feminista, que diz que a mulher é liberada para fazer o que quiser, que ela não precisa se submeter a homem algum.
A voz deste século criou o homossexualismo, criou o lesbianismo, criou a pedofilia, criou as drogas, criou o alcoolismo, criou o adultério, criou a prostituição, criou filhos rebeldes. Então, Deus está dizendo, não se conforme com esse século. Pastor, como é que eu tenho que fazer para não me conformar com este século? O que o apóstolo diz aqui? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É tornar a mente espiritual, nova de novo. Quer dizer que nós já tivemos uma mente boa, uma mente saudável, uma mente perfeita, quando nós estávamos no concílio de Deus. Só que o pecado de Adão estragou a nossa mente. Estragou completamente a nossa mente. Por isso o apelo de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora veja, quando Deus te reconcilia com Ele, através do conhecimento e da prática da palavra, você passa a ter a tua mente nova de novo. O que faz renovar a mente é ouvir a palavra e praticar a palavra. Diga graças a Deus. Pastor, mas qual é a finalidade disso tudo aí, pastor? Olha, a finalidade disso tudo aqui é que quando você não aceita as vozes desse século, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Igreja de Jesus Cristo, povo amado de Deus, não há nada mais importante para nossas vidas, não há nada mais importante para os eleitos de Deus do que conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isto produz repouso na tua vida, isso produz descanso, isso aqui produz segurança. Você não vive mais com medo do diabo, com medo do inferno, com medo dos demônios. Você vive uma vida espiritual segura. Você não vive mais explorado por essas águias exploradoras do bolso do povo, que arrebentam o bolso do povo, que fazem comércio com o povo de Deus. Você não vive mais manipulado por homens perversos e maus, que proíbem de ir à praia, que proíbem da pessoa ter uma televisão em casa. Pastor, quer dizer, o senhor está liberando geral? Não. Pastor, mas televisão, 95% do que passa é porcaria. Eu sei disso. Mas você pega e vê somente os 5% que presta. Tem um aparelhinho chamado controle remoto. Aquilo ali é para você ter o controle da televisão. É você que tem o comando de tudo. Não é a televisão que comanda você, é você que comanda a televisão. Eu, por exemplo, vejo televisão. Você sabe o que eu vejo em televisão? Esporte, futebol, vôlei, basquete, atletismo. O jornal, quando eu posso o Jornal Nacional, quando não dá o Jornal da Globo das 11h30, e quando tem alguma coisa útil, o Jô Soares. Não vejo mais nada, a não ser na TV a cabo, né, Érigles? Que tem documentários maravilhosos, tem programas lindos, espetaculares, ou então Discovery, né? Ou então um bom filme. Então, há homens perversos e maus que proíbem a pessoa de ter uma televisão, proíbem as mulheres de cortar o cabelo, de usar uma joia, de usar uma maquiagem. Olha, você só se liberta disso quando você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga graças a Deus. Agora, abra no livro do profeta Oséias, por favor. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Deus está falando aqui. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído por causa de um trabalho de macumba. Mas o povo de Deus acredita em trabalho de macumba. Está dentro da igreja, tem Bíblia e fica com medo de trabalho de macumba, com medo de inveja, com medo de olho gordo, olho grande, sei lá como é que chama essas coisas. Não.
Isso não há a mínima possibilidade. Olha, a única coisa que destrói o povo de Deus é isso aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por que falta o conhecimento? Por que há pessoas que estão dentro das igrejas e não têm conhecimento? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Agora, olha o versículo 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. O povo é a imagem do pastor. Povo que tem conhecimento, pastor que tem conhecimento. Povo que tem sabedoria, pastor que tem sabedoria. Povo que não tem conhecimento, pastor que não tem conhecimento, está aqui na Bíblia. Deixa eu contar uma historinha bem rápida para vocês. História com H, verídica, verdadeira. Há uns anos atrás, eu estava na igreja de Recife, isso já faz mais de 10 anos, e um dia, eu estava na igreja, não era dia de culto, mas eu estava no gabinete pastoral, e um dos diáconos veio: pastor, tem um pastor da Assembleia de Deus e 2 presbíteros querendo falar com o senhor. Engraçado, né? Um pastor e 2 presbíteros? Qual é a diferença, hein? Até isso a igreja distorce. Pastor, bispo, presbítero, é tudo a mesma coisa. São palavras sinônimas. Pedro disse: eu, presbítero como eles. São palavras sinônimas, mas ele separa como se fossem coisas diferentes. Eu digo: tá bom. Aí mandei eles entrarem. E eles entraram os 3. Sentaram os 3 na frente da minha mesa. Disseram: nós viemos aqui falar com o senhor, porque ouvimos o teu programa ontem à noite, e você está equivocado, você está abrindo as portas do caminho largo para o povo, você está induzindo o povo ao pecado. Eu digo: pera lá, por quê? Por que eu estou induzindo o povo ao pecado? Por que eu estou abrindo as portas do caminho largo? Não, porque o senhor pregou ontem à noite no rádio que as mulheres podem pintar os lábios, que elas podem usar uma maquiagem no rosto, que elas podem usar uma joia, e Deus proíbe tudo isso. Eu digo: Deus proíbe? É. Eu digo: então me mostre na Bíblia onde que Deus proíbe. Aí um olhou para o outro assim com ar de quem diz: pegamos ele. Não sabe, não conhece. E disseram: vamos mostrar para o senhor agora. Eu digo: então me mostre. Abra a Bíblia do Senhor em Isaías, capítulo 3, abra de vocês aí. Pastor da Assembleia de Deus do Templo Central de Recife, que fica também bem pertinho da nossa, a nossa sede de lá. Encontraram aí? Capítulo 3, eu não sei se na tua Bíblia tem, mas na minha, que é a versão revista e atualizada, antes de começar o versículo 3, a Sociedade Bíblica colocou um título: Julgamento de Judá e Jerusalém. Quem tem isso aí na Bíblia de vocês? Julgamento de Judá e Jerusalém. Pois bem. Aí ele vem falando do julgamento. Aí quando chega no versículo 16, ele coloca outro título: Julgamento das filhas de Sião. A mesma coisa. Então está falando do julgamento de 2 cidades, de 2 povos. Então vamos ver. Vamos ler do versículo 16 em diante. Diz ainda mais o Senhor. Quer dizer, é a continuação do julgamento, né? Visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá à descoberta as suas vergonhas. Naquele dia, no dia do julgamento, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em formas de meia-lua, aquelas joiazinhas, né, que até se usa hoje, não se usa em forma de meia-lua, né? Os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes,
os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas. Quer dizer que se levar isso aqui ao pé da letra, então nem bolsa pode usar. Deus proíbe as mulheres de usarem bolsa. Olha que seria uma barbaridade, né? Então ele continua no versículo 23. Os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão? E por cinta, corda. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. E em lugar de veste suntuosa, cilício. E marca de fogo em lugar de formosura. Versículo 25. Os teus homens cairão à espada e os teus valentes na guerra. Está falando dos soldados dessas duas cidades. Vão cair à espada. Os teus valentes vão perder na hora da guerra, na hora da batalha, vão sofrer um revés. Versículo 26. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Então, Deus está falando aqui do julgamento que ele ia impor a essas duas cidades, que estavam vivendo uma vida desregrada, que não estavam levando a sério a vida espiritual, as coisas de Deus. Então, o castigo de Deus para essas duas cidades aqui foi ele mesmo, Deus, tirar essas coisas, que era símbolo da bênção de Deus, que era símbolo da prosperidade divina, que era símbolo da provisão dos céus. Aí vem a pergunta: se o castigo era o próprio Deus tirar essas coisas, quem foi que colocou todas essas coisas? Será que foi o diabo? Não, irmãos. O próprio Deus. Porque isso aqui era símbolo do amor de Deus, símbolo da provisão de Deus, da prosperidade de Deus. Aí vocês dizem assim: pastor, pera lá. Mas a Bíblia não está dizendo isso. É o Senhor que está imaginando isso. O Senhor é que está dizendo que isso aqui é símbolo do amor de Deus por essas duas cidades, da prosperidade de Deus, da provisão de Deus. Mas tudo que eu falo aqui está na Bíblia. Adiante um pouquinho, no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 16, versículo 8 em diante. Acharam? Bom, o capítulo 16 de Ezequiel tem um subtítulo que diz assim: a infidelidade de Jerusalém. Quer dizer, a cidade de Jerusalém, o povo de Jerusalém se tornou infiel a Deus. Agora, olha o que fala aqui. Versículo 8. Vamos deixar Deus falar. Deus primeiro começa a dizer o que ele fez com a cidade de Jerusalém, o que ele fez com o povo de Jerusalém. Ele começa a fazer uma analogia entre aquilo que um homem faz com a mulher que ama, com aquilo que ele fez com Jerusalém. Então ele diz: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecada nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordado. Deus tem um bom gosto danado, né? Olha
a figura de linguagem que Deus usa aqui. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Aí daí por diante Deus vai dizer: agora você confiou somente na tua prosperidade, somente nos bens materiais e se desviou dos meus caminhos. Então, irmãos, Deus está fazendo uma analogia entre aquilo que um homem faz pela mulher que ama. O marido faz isso pela sua esposa, quer dar o melhor vestido, quer dar a melhor roupa, quer dar condições da mulher se cuidar, de ir no salão de beleza. Ontem a minha esposa disse assim: olha, será que daria para hoje eu ir no salão de beleza? Eu queria dar um trato aqui no meu cabelo, queria fazer as minhas unhas, para amanhã estar bem na igreja. Eu digo: pode, querida, vá lá, né? E ela foi lá e se ajeitou direitinho, está ali linda, maravilhosa, bonita. É isso que Deus está dizendo aqui, que Ele fez com a cidade de Jerusalém. Aí vem esses homens e dizer que Deus proíbe as mulheres de se cuidarem, proíbe as mulheres de usarem uma joia, proíbe as mulheres de usar uma maquiagem, quando Deus diz: olha, eu fiz isso com você, Jerusalém. Eu te tratei como um homem trata a mulher amada. Eu te dei o melhor. Eu te coloquei roupas bordadas. O teu sapato, Jerusalém, era de couro da melhor qualidade. Eu te cingi de linho fino. Eu adornei você com enfeites. Pus no teu braço o bracelete. Pus nas tuas mãos e colar a roda do teus pescoços. Está aqui. Está na tua Bíblia assim? Como o povo de Deus sofre, irmãos, por não saber ouvir a voz de Deus. Como o povo de Deus padece. As mulheres que congregam nesses ministérios sofrem as pampas, porque a maioria das proibições é em cima das mulheres. As mulheres é que pagam o pato. Como a maioria da liderança é masculina, é homens, então o homem pode. O homem pode usar um terno bonito, pode usar uma gravata francesa, né? Pode usar um perfume francês. Agora as mulheres não podem nada. Tudo é em cima das mulheres. Então tudo isso é porque o povo de Deus não sabe ouvir a voz de Deus. Você quer ver uma outra coisa? Nós acabamos de assistir, há poucos dias atrás, a televisão mostrou mais uma celebração de passagem de ano novo. Milhões e milhões de pessoas nas praias do Brasil inteiro, fazendo oferenda a Iemanjá, pedindo proteção aos guias para o ano de 2010. Então, naquela multidão que a televisão mostra todos os anos, ali estavam artistas famosos, ali tinha médicos, ali tinha advogados, ali tinha intelectuais, ali tinha empresários, mas ali tinha também gente simples do povo. Estava tudo ali misturado. Aí eu pergunto: por que é que milhões e milhões de pessoas, de todos os níveis sociais, de todas as classes, fizeram aquilo? Por que eles estavam fazendo aquilo? Porque são pessoas, meus irmãos, que estão dando ouvidos às vozes desse século. Eles acham que aquilo é certo. Eles acham que existe Iemanjá. Eles acham que existem os guias. Gente que vai lá pular 7 ondas. Você vai quando a onda chega na beirinha da praia, né? Ela forma várias marolinhas, né? Aí o cara sai pulando 7 ondas, ó, para trazer paz, para trazer felicidade. Que tristeza, né? Você vê aí fora as pessoas carregando garrafas de água, que o bispo, não sei das quantas, diz que aquela água está ungida, que quando ela chegar em casa, ela vai aspergir na casa inteira, e aquela água vai fazer o demônio sair, vai fazer a inveja sair, vai fazer a doença sair, a miséria desaparecer. Por que as pessoas acreditam nisso? Porque são pessoas que estão dando ouvidos às vozes deste século. Porque onde está na Bíblia Deus mandando o povo fazer isso? Em lugar nenhum. Eu já contei à igreja, e nunca é demais relembrar, principalmente para quem nunca ouviu. Eu estava também em Recife, e veio falar comigo no gabinete pastoral um homem, coronel da polícia militar, trazendo a sua esposa e uma filha. E ela chegou e a filha disse: pastor, eu ouço o teu programa,
olha, o meu pai e a minha mãe estão se separando, o casamento está destruído, eles já estão preparando o divórcio, e eu ouvi o senhor falando coisas no rádio, que eu fiz questão de trazê-los aqui para falar com o senhor. A própria filha trouxe o pai e a mãe para falar comigo. Eu digo, pois não, perfeitamente. Aí comecei a conversar, né? Eu digo, por que o senhor quer se separar da sua mulher? Pastor, eu quero me separar da minha mulher pelo seguinte. Minha mulher é crente. Olha, enquanto ela não era crente, a nossa vida era um mar de rosa. Era uma beleza, era uma maravilha. E eu pensando cá comigo, que pena, se ela fosse cristã, né? Mas ela é crente. Crente até o diabo é, a Bíblia diz. Crê, estremece, mas não obedece. Aí eu digo, tá bom, e continuei a história. Disse, pastor, a minha mulher é bonita, a minha mulher se cuidava, a minha mulher era uma princesa, pastor. Entrou numa tal de igreja aí, me devolveram uma bruxa. Digo, meu Deus do céu. E ela querendo falar, eu digo, não, deixa ele falar, depois a senhora fala. Esse pastor, olha para minha mulher, pastor. Não usa mais maquiagem, não vai mais no salão de beleza, não escova mais o cabelo, não se cuida. Olha, é uma verdadeira bruxa. E outra coisa, pastor, olha para as pernas da minha mulher. Eu digo, meu irmão, não faça uma coisa. Como é que eu vou olhar para a perna da tua mulher, rapaz? Deus que me livre, não faça. Não, pastor, com todo respeito. Aí a mulher com aquele vestidão, né? Levanta só um pouquinho aí. Aí ela levantou assim e mostrou a canela. O senhor está vendo aí? Parece um gorila, peluda. É porque tem lugar que diz que não pode depilar as pernas. Ela assim, minha mulher, dê glória a Deus, assim, diga glória a Deus. A mulher, glória a Deus. Olha para as axilas. Isso parece a floresta amazônica. Só faltam os macaquinhos, né? Pulando de um lado para o outro. Olha, gente, mas isso acontece. A Deus é amor. Aqui na outra rua tem a sede da Deus é amor. Proíbe de tomar banho com sabonete. Só pode tomar banho com sabonete de coco. Ele veio de lá. Ele sabe. Não é isso, jovem? Sabonete de coco, sabonete Lux, sabonete Dove. Ele diz, não, isso é vaidade, isso é Jezabel. Não pode depilar as pernas, não pode depilar as axilas. Olha, não pode nada. Esse senhor está vendo aí? Esse pastor, e agora por último, que é o que eu decidi acabar com o meu casamento. De que é que foi? Agora, nem mais ter vida sexual minha mulher quer. Porque o pastor disse que vida sexual é só para procriar. Se não for para ter filho é pecado. Nem beijar na boca ela beija, que o pastor disse que é lascívia. Gente, isso é um verdadeiro absurdo. A gente faz um pouco de humor. Olha, mas isso está acontecendo aí com milhares e milhares de pessoas. Casamentos se destruindo. Famílias se esboroando. Quando eu morava num sítio, na cidade do Cabo, no interior de Pernambuco, eu tinha um caseiro no sítio, bem casado, 2 filhos, um rapaz super trabalhador, não bebia, não fumava, sabe? Só não era de cristão, mas um rapaz de uma vida direita. Só que a mulher dele frequentava a Deus é Terror. Você sabe o que é a Deus é Terror, né? E daquelas fanáticas de doer. E um dia ela esperou o marido ir trabalhar, ele cuidava da roça, ele plantava, e quando ele começou a trabalhar, ela mandou um caminhão encostar lá pelo outro lado do sítio, colocou todos os móveis em cima do caminhão, pegou os 2 filhos e foi embora. E simplesmente abandonou. Aí você diz, pastor, por que ela fez isso, hein? Sabe por que ela fez isso? Porque ela convidou o marido 3 vezes para ir na Deus é Amor, ou Deus é Terror. E ele foi. Só que como ele foi 3 vezes, e nenhuma das vezes ele aceitou Jesus, aceitou entre aspas, aí o pastor diz, olha, não pode haver comunhão da luz com as trevas. Você tem que separar. E ela separou. E ela separou. Gente, pelo amor de Deus. Tudo isto é consequência das pessoas darem ouvidos às vozes deste século.
Porque a voz do nosso Deus, irmão, a voz do nosso Deus é clara, a voz do nosso Deus é precisa, a voz do nosso Deus não expõe você ao ridículo, não expõe você ao fanatismo religioso. Por que não expõe, pastor? Porque Deus fala coisas precisas, coisas objetivas. Deus não fala coisas fúteis, mas não fala mesmo. Tudo que Deus fala, o Deus da Bíblia, tudo que Ele fala é bom. Deus não fica mandando recadinho para um e para outro. Deus não fica usando uma pessoa para dizer: eis que o Senhor mandou te dizer que Ele vai colocar um varão na tua vida, e esse varão estará vestido de camisa amarela. Olha, já ia ficar em apuros aqui, aquele irmão, aquele outro lá atrás de camisa amarela, aquele senhor lá no meio, e irmão Feijó. Aí a irmã chega na igreja, assim, ó. Eita, será que é aquele? Será que é aquele? Será que é aquele senhor? Será que é aquele outro lá? Deus não faz isso, irmão. Por favor, o nosso Deus não é disso. Deus não fala essas coisas. Deus não fala coisas fúteis. Deus fala coisas importantes. Deus fala coisas claras. Deus fala coisas precisas. Por quê? Porque Deus tem objetivos específicos para a tua vida. Como Deus tem objetivo específico para a minha vida. Deus não quer o seu povo fazendo papel de ridículo, andando no meio da rua com um saquinho de sal grosso. Deus não quer o seu povo correndo com medo do diabo, pulando dentro da igreja, sapateando, rodopiando e dizendo: isso é o Espírito Santo que está me usando. Não, Deus não quer isso. Isso não é Deus. Deus não quer o seu povo colocando um despacho numa encruzilhada, fazendo uma corrente de 12 semanas. Deus não quer isso. Deus não quer as suas filhas com pernas cabeludas, com as axilas peludas, igual a floresta amazônica. Não. Na verdade, o que Deus quer para o seu povo é outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Deixa eu mostrar para ti aqui. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vou ler. São palavras de Jesus Cristo. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Aleluia. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha, irmãos, amado de Deus, quer dizer, Deus quer que você tenha um tipo de vida tal que você venha a ser sal da terra e luz do mundo. Isso aí não tem nada a ver com joia. Isso aí não tem nada a ver com não pintar a unha. Isso aí não tem nada a ver com não ter televisão. Isso é um tipo de conduta. Deus está falando de conduta moral, de procedimento espiritual, de viver uma fé sadia, de viver uma fé direcionada para a palavra. Não existe diferença de uma mulher que usa saia para uma que usa calça comprida. A diferença está onde? Na conduta. A mulher pode usar uma saia cobrindo até o dedinho do pé e ser uma vagabunda. E ser uma mulher que trai o marido. E ser uma mulher de vida desregrada. A mulher pode estar usando calça comprida e ser a mulher de uma vida santa aos olhos de Deus. Amém, irmãos? É ou não é? É. Então, Deus quer que você viva a tua vida de tal forma que você seja sal da terra e luz do mundo. Uma vez nós fomos fazer um encontro de casais lá no interior de Pernambuco, em Alagoas, divisa entre Pernambuco e Alagoas, num hotel maravilhoso, na praia de Maragogi. Então levamos vários casais, como nós vamos fazer aqui em Guaramiranga, depois do carnaval. Então, quando nós chegamos no hotel, aí descemos todo mundo, né? Foram 2 ônibus com os irmãos. Eu fui no meu carro, desci com minha esposa. Aí quando eu desci, fui para a recepção do hotel, né?
Aí cheguei na portaria, olha, nós somos da igreja, chegamos, tal. Cadê o pastor? Eu disse, quem? Cadê o pastor? Eu digo, sou eu. Ela me olhou de cima a baixo assim, o senhor é o pastor? Sou. Porque eu estava de bermuda e camiseta. Quer dizer, o que essa mulher esperava? O que estava na cabeça dessa mulher? Que para ser pastor, eu tinha que chegar lá com aquele terno bem cafona, né? Marrom com listrinha laranja. Gravata amarela, cheguei. Chapéu e uma bolsa de couro bem grande assim. E uma Bíblia, tamanho do mundo, debaixo do braço. E uma cara bem amarrada. Pai do Senhor, irmão. Ela esperava isso. Ela esperava isso. Aí eu digo, não sou eu, pastor. Ela, puxa. Aí tá bom, fizemos tudo assim. Olha, pastor, é o seguinte. Nós preparamos aí para vocês umas músicas, porque tem som ambiente no hotel, na piscina. Eu digo, que música? Elas, vou botar uma para você ouvir. Aí botou uma daquelas que você sabe quais são, né? Aleluia, farinha no prato, farinha na cuia. Glória a Deus pela minha salvação. Se eu olhar para a praia, já posso fechar o caixão. Eu digo, não, minha irmã, não. Não, isso aí nós já ouvimos na igreja todo dia. Isso aí é o nosso dia a dia. Nós viemos aqui para um lazer. Nós queremos uma boa música. Não escolha. Aí dei a dica para ela. Digo, não, bota música bonita, música de letra saudável, mas uma música MPB. Não, a gente não vai ficar aqui 24 horas ouvindo, ainda mais esse tipo de música que você escolheu aí, pelo amor de Deus. E depois essa pessoa disse, pastor, olha, eu nunca vi uma igreja com tanta sabedoria como esta. Ela disse, eu pensava que igreja evangélica era todo mundo doido, era todo mundo fanático, era todo mundo com parafusamento na cabeça, né? Não, eu digo não, absolutamente não. Então, irmãos, é exatamente para isto, para que você seja sal da terra, luz do mundo, que Deus continua falando à igreja no dia de hoje. E Deus fala para que você possa compreender as verdades dele, as verdades divinas. Porque poucas pessoas nesta terra, poucas pessoas neste mundo compreendem as verdades de Deus. Olha, as pessoas lá fora, as pessoas que não são da graça de Deus, elas conhecem o demônio, elas conhecem o capeta, elas conhecem o inferno, elas conhecem o óleo na cabeça, o jejum, a unha sem pintar, o não ir à praia, o não se depilar, mas elas não conhecem as verdades de Deus. As verdades de Deus não conhecem. E eu vou dizer para você, olha, você só pode conhecer as verdades de Deus se você conhecer todo o desígnio de Deus. Pastor, o que é todo o desígnio de Deus? Toda a verdade de Deus, a verdade plena. Você pensa que vai conhecer a verdade de Deus se você congregar num lugar onde você vai quarta-feira à igreja, aí o pastor diz, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, aí todo mundo em Mateus, vamos abrir no capítulo, deixa eu procurar aqui, vamos abrir aqui, cadê? Só tem parábola, não quero parábola, que parábola nem se prega sobre isso. Capítulo, esse é bom, capítulo 8, versículo 28, aí fala do endemoniado gadareno. Não, porque tinha um endemoniado que tinha 2.000 demônios, e os demônios gritaram, e Jesus mandou os demônios sair, e os demônios entraram nos porcos, e os porcos saíram desabalada a carreira, e se lançaram dentro de um abismo, caíram dentro do lago e morreram afogados. Está vendo o que é que o demônio faz com você? Olha, ele está ali na porta da igreja, esperando você sair da igreja. É isso que serve a igreja? Aí vai no domingo, aí o pastor diz, vamos abrir a Bíblia em Lucas, porque havia 10 leprosos, e os leprosos vieram, e tocaram em Jesus, e a lepra sumiu. Vai na outra quarta, a mulher hemorrágica, 12 anos o sangue escorrendo, muito sangue, muita dor, muito sofrimento. Ela tocou na orla do vestido de Jesus e ficou curada.
Vai na outra semana. Olha, hoje nós vamos falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 20 mil pessoas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso não é conhecer todo o desígnio de Deus. Isso é conhecer alguns dos milagres que o nosso Deus realizou. Alguns dos milagres que Jesus realizou ao longo do seu ministério terreno. Por isso você chega aí fora para as pessoas e você fala assim: desde quando você é filho de Deus? Olha, há uns 3 anos quando eu me converti. Se alguém perguntar para você, desde quando você é filho de Deus, o que é que você responde? Olha a resposta, toda igreja: desde antes da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Aí fora, se você chegar para as pessoas e disser: me fale aí sobre a soberania de Deus. O quê? A soberania de Deus. Nunca nem ouviram falar em soberania de Deus. Não sabe o que é preexistência. Não sabe nada da segurança eterna da salvação. Não sabem nada do ministério angelical. Não sabem nada da nossa preexistência com o Pai. Não sabem nada. Não sabem. Por quê? Porque nunca foram ensinados em todo o desígnio de Deus. Se não conhecer todo o desígnio de Deus, jamais você vai conhecer a verdade sagrada. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, para a gente terminar. Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. São palavras do apóstolo Paulo. Paulo falando com a igreja de Éfeso. A igreja reunida, os pastores reunidos. E o apóstolo São Paulo, em alto e bom som, proclama: portanto, eu vos protesto no dia de hoje. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo disse: olha, estou limpo do sangue de vocês. Se algum mal sobrevier a vocês, se vocês quebrarem a cara, se vocês fizerem coisas erradas, se vocês entrarem na disciplina de Deus, Deus não vai cobrar de mim. Estou limpo, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Vocês conhecem toda a verdade sagrada, vocês conhecem toda a verdade divina. Então Paulo anunciava todo o desígnio de Deus. Você acha que é qualquer pastor, que é qualquer igreja que pode anunciar todo o desígnio de Deus? Não, não pode. Só pode anunciar todo o desígnio de Deus quem tem a revelação de Deus, quem ouve a voz de Deus. Senão não pode anunciar todo o desígnio de Deus. Esta igreja, o ministério da Cristo é Vida, tem a revelação de Deus, tem a revelação da palavra. Esta igreja, ela aprendeu pelo Espírito Santo a ouvir a voz de Deus. Esta igreja tem um pastor mestre, tem um profeta de Deus. E eu posso dizer para você, esta igreja aqui jamais deixará de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aleluia! Jamais, 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 jamais. Aleluia! Quando você frequenta essa igreja, olha, você jamais será manipulado por ninguém. Jamais as pessoas vão manipular você. Você não será escravo, você será livre, porque você conhece todo o desígnio de Deus, toda a verdade sagrada. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Quem aqui, antes de conhecer essa verdade, era escravo de falsos profetas, vivia fazendo corrente disso, corrente daquilo? Quem? Levante a mão. Eita, o desfalque foi grande do lado de lá, hein? Olha só. Quem aqui vivia manipulado por homens perversos e maus, não pode ir à praia, não pode usar calça comprida, mulher, não pode usar um brinco? Quem vivia assim? Levante a mão. Com medo de fazer isso. Olha aí. Você hoje tem medo disso? Não.
Quem aqui vivia com medo do diabo, do demônio, do inferno? Olha, medo de inveja, medo de trabalho de macumba. Oh, eu era um. Você hoje tem medo de trabalho de macumba? Você tem medo de demônio, de diabo, de inferno? Não. Por que você não tem? Porque você conhece todo o desígnio de Deus. Você sabe que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Você sabe que umas vezes nas mãos de Jesus para sempre. Você sabe que Ele te deu vida eterna, sem fim. A salvação não se perde. Você é salvo hoje e você é salvo eternamente. Aleluia. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé.